E aí, gente? Bom, vamos para mais um produto, certo? Nesse módulo aqui a gente vai aprender a fazer uma chaleira. Eu coloquei diversas imagens de referência, caso vocês queiram usar mais de uma, ou caso vocês queiram ver de ângulos diferentes, tá? Mas a gente vai precisar só de uma referência aqui nessa aula, certo? Eu vou apertar o número 1 do meu teclado numérico para ir no modo de Front View. E a primeira coisa que eu vou fazer é ativar o nosso Screencast Keys aqui para vocês poderem visualizar os meus atalhos, certo? Vou apertar Shift A, Image e vou abrir a nossa imagem de referência, certo? Eu vou colocar a imagem da chaleira bem retinho aqui. Vou dar um zoom. Eu vou adicionar um cubo só para ver se ela está num tamanho muito pequeno. Não, ela está num tamanho ok para a gente poder modelar. Eu vou vir aqui em Data e vou diminuir a opacidade dela. Vou renomear ela como referência, certo? E bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, percebe que ela tem um formato meio maluco, certo? Mas é mais simples do que parece. Bom, a gente vai começar adicionando aqui um circle, tá? Pode ser com 32 vértices mesmo, não tem problema. A gente vai puxar ele para mais ou menos aqui. Vou escalonar um pouquinho. Percebam que ele não está batendo certinho com a nossa referência. E tá tudo bem. A nossa referência é só uma base para a gente seguir, certo? Vamos entrar no modo de Edit Mode. E bom, a primeira coisa que a gente pode perceber é que ela tem uma pequena quinazinha aqui embaixo, né? Aí depois ela vai abaulando aqui. Essa daqui é uma peça separada, certo? Essa daqui também. Essa daqui também, que é onde você segura, né? E esse caninho aqui, ele é uma peça única. Ele está grudado aqui na nossa chaleira, certo? Bom, utilizando aqui o nosso Circle, eu vou clicar do meu teclado para entrar no modo de vértices. Vou extrudar para cima no eixo Z. Tá? Vou apertar E e S, sempre olhando aqui ó, o meu vértice para ver se ele está batendo mais ou menos onde eu preciso. Ok? E agora eu vou escalonar até lá em cima no eixo Z. Vou apertar Alt Z para entrar no modo de X-Ray. E eu vou escalonar para dentro aqui. Ó. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos criar dois recortes, certo? Apertando Ctrl R, mexe o scroll do mouse para frente e a gente vai ter duas divisões, ok? Agora a gente vai precisar de divisões na parte onde vai ficar arredondada, tá? Então vamos colocar uma aqui, aperta com o botão direito do mouse, Ctrl R botão direito, Ctrl R botão direito. Vamos segurando o Shift, clicando duas vezes, selecionar aqui os nossos cortes, né, feitos na metade, e vamos escalonar eles no eixo, na verdade, cancelando o eixo Z. Percebam que ele está subindo, então é no eixo X e Y. Só apertar Shift Z e escalonar ele. Pode ser um pouquinho para fora mesmo. E agora vamos colocar os nossos loops. A gente ainda não vai aplicar subdivisão, porque a gente vai aplicar depois de colocar os nossos loops de suporte, certo? Então esses daqui vocês já estão acostumados já, né? A gente vai colocar um loop de suporte aqui, um aqui, porque aqui vão ter as nossas partes um pouco mais duras aqui da chaleira. Aqui embaixo também. E aqui a gente não está conseguindo ver, eu vou até puxar aqui a minha câmera, sair do modo de X-Ray, mas a gente também tem um loop aqui. Vamos ter que criar um aqui no meio, ó. Eu vou criar um só, apertar com o botão direito do mouse e vou dar um Ctrl B. Tá? Segurando o Shift, porque ele está bem pequenininho. E a mesma coisa aqui. Ctrl B. Certo? Já vamos aproveitar para fechar aqui a parte de baixo. Então eu vou selecionar aqui esse nosso loop. E, S, cria um suporte. Novamente ES. Podemos apertar Shift R. E você pode fechar com F ou da maneira que eu gosto, usando um Grid Fill. Certo? Vou sair do modo de edição e vou apertar Ctrl 2 para criar a nossa subdivisão. Então, percebam que está funcionando, certo? As nossas partezinhas redondas da chaleira, mas não estão 100% corretas. Então, o que eu vou fazer primeiro aqui? Eu vou escalonar um pouquinho essa daqui, esse Shift Z, porque ela está muito puxada. Essa daqui também.
S, Shift Z. E só um pouquinho essa de cima. Certo, agora ela está funcionando um pouco melhor. Vamos ver a nossa referência. Legal. Então agora, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar meio que fechar ela, tá? Mas não 100%, porque ela é como se fosse um metal, né? De certa forma fininho. Então, ó, vamos apertar E, S, para criar um pequeno loop aqui. E, Z, para a gente descer. Até aqui mais ou menos já está ok. Ó, perceba que está bem redondo, então eu vou criar aqui um loopzinho no meio. E agora já está funcionando um pouco melhor. Vou apertar com o botão direito e dar um Shade Smooth nela. E agora, como a gente faz esse bico aqui? Aqui a gente vai usar o nosso addon Loop Tools, tá? Então, ó, primeiramente eu vou apertar Ctrl 1 para minha subdivisão ficar em apenas 1 e vou aplicar ela apertando Ctrl A com o meu mouse em cima dela. Você pode clicar na setinha aqui e dar um Apply. Então agora, se eu entrar no modo Edit Mode, eu vejo que eu já tenho bem mais topologia, certo? Isso aqui vai ser necessário para quando a gente vir para a nossa vista de lado aqui, a gente não consegue ver a referência, a gente pegar exatamente aqui no centro, tá? Vou selecionar esse loop aqui inteiro, certo? Eu vou apertar I para dar um Insert, apertar com o botão direito do mouse, Loop Tools, Circle. Se a gente abrir aqui as nossas configurações, a gente pode ver que está em Flatten irregular. E está tudo bem, vamos manter assim por enquanto. Ó, pelo que eu estou analisando, vai ficar grande. Então eu vou dar um Ctrl Z aqui. E eu vou selecionar só esses aqui. Ó. Só esses 4 aqui. Vou vir aqui em Loop Tools e vou dar um Circle. Certo? Eu estou percebendo aqui que ele está um pouco torto, então eu vou vir aqui em Angle, segurando o Shift, e vou mexer um pouquinho para ele ficar mais correto. Vou apertar I para criar um Support Loops. Tá? Vou clicar I novamente, para essa partezinha aqui ela ficar dura quando a gente extrudar. Vou extrudar aqui uma vez. Vou extrudar novamente. Certo? E aqui agora o que a gente pode fazer é o seguinte. Aperta S, X e 0. Certo? E agora vamos rotacionar novamente um pouquinho para ela voltar aqui a ter esse shape aqui. Certo? Se a gente apertar Ctrl 2 agora, novamente, para criar mais uma subdivisão, a gente pode ver como ela está funcionando aqui. Ó. Tá certinho aqui essa parte. Se vocês quiserem, a gente pode até criar. Na verdade, a gente pode, no modo de Edge, selecionar esse loop, apertar GG para dar um slide. Tá? A gente pode criar mais um loop aqui. Selecionar esse loop e dar um scale nele. Mas antes desse scale, eu percebo que ele está muito próximo desse loop aqui. Então eu vou selecionar esse loop com o modo de edges, apertar GG para dar um slide para dentro, para fora, né, no caso. E aí eu vou selecionar novamente com o modo de face e vou dar um S aqui, para dar um scale. E agora eu vou criar mais um suporte aqui. Então agora parece que tem essa pequena bordinha saindo, certo? Vou no modo de faces, vou selecionar essas 4 faces aqui. E agora eu vou utilizar uma funcionalidade do Blender que é o Ctrl Click. Quando a gente aperta Ctrl e clica com o botão direito do mouse, ele segue aonde a gente está clicando, certo? Então, eu vou rotacionar um pouquinho aqui, puxar um pouquinho para baixo, para ela seguir o meu Ctrl Click de uma forma melhor. Vou utilizar, obviamente, a nossa referência, né? Como o nosso guia aqui. Ctrl Click, Ctrl Click e mais um Ctrl Click, certo? Se tiver muito grosso, o que a gente pode fazer? Já que a gente já fez a nossa forma certinha aqui, aperta Ctrl e mais o teclado numérico. E a gente consegue selecionar até, vamos ver, até aqui, certo? Caso o seu Ctrl mais não funcione por você não ter o teclado numérico, você pode selecionar manualmente, é só apertar Alt Z e dar um Box Selection aqui e com Shift dar um double click para selecionar essa parte. Vamos apertar aqui um Alt S e a gente consegue diminuir aqui um pouco a grossura. Vou criar um suporte loop aqui também. Certo.
E agora, a gente vai vir aqui. Eu vou colocar Alt no modo de X-Ray para conseguir selecionar certinho o que está na frente e atrás. E vou deletar as nossas faces, certo? E agora eu vou selecionar essa parte. Vir aqui em Shear e vou puxar um pouquinho aqui, ó. Eu tô fazendo isso porque esse daqui chama, se eu não me engano, chaleira bico de ganso. Ela tem esse bico um pouquinho mais fino para poder ficar melhor de despejar água, para fazer café e esse tipo de coisa. Certo? Vou escalonar um pouquinho só, porque eu tô vendo que ela deu uma distorcida. E vou apertar GZ para abaixar um pouquinho ela. Tá? Só um detalhe fino. Se eu apertar Alt Z agora, a gente consegue ver que o nosso formato está funcionando direitinho. Então agora a gente vai criar um Solidify para ter espessura aqui na nossa malha. Então eu vou clicar em Add Modifier, Generate, e vou vir aqui em Solidify. Mas perceba que o nosso Solidify não está sendo afetado pela subdivisão. Então eu vou subir ele. Aí agora eu vou aumentar um pouquinho o thickness, mas de forma negativa, tá? Para não crescer, né, o tamanho da nossa chaleira, a gente só quer que crie um pouco de espessura. Algo em torno de menos 0.1, certo? E aí agora a gente pode vir aqui em Add Data. Nesse Creaser Inner e Creaser Outer a gente pode aumentar, que ele vai deixar as nossas quinas duras ali. Vou deixar em 0,6, certo? Então agora, se a gente visualizar apertando Alt Z, a nossa chaleira tem espessura. Agora a gente vai para a nossa tampa. Vou apertar Tab, vou reutilizar, né, a malha que a gente já tem. Vou selecionar essa borda aqui. Na verdade eu vou selecionar essa aqui de cima. Vai ser melhor. Vou apertar Shift D, botão direito do mouse para resetar, P, e vou separar by Selection, certo? Vou apertar Tab para a gente poder selecionar o nosso novo objeto, que é esse daqui. Opa, aí, agora clicou. E eu vou deletar esse Solidify, tá? Só para poder não ficar esquisita na nossa modelagem. Vou apertar Tab, não estou conseguindo ver, então vou apertar Alt Z. E vou no modo de vértices, apertar A para selecionar todo mundo. Vou dar um E, Z. Não selecionou todo mundo, vou apertar A de novo. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Vou deletar e vou separar novamente. Selecionar aqui, Shift D, P by Selection. Vou tirar o meu Solidify, selecionar todo mundo, E, Z. Pronto, agora está funcionando. Vou subir, tá? Até aqui. Vou escalonar para ela ficar nesse formatinho. E eu vou criar um corte aqui no meio e escalonar de leve para os lados, tá? Bem de leve mesmo, porque ela não é tão redonda quanto as de baixo. Pode ser até menos, na verdade. Isso, algo mais ou menos assim, certo? Vou subir ela um pouquinho. Perceba que a escala dela não está batendo com a nossa chaleira. Então eu vou escalonar ela. Só que tá vendo que ela está escalonando lá para baixo? Ó, daqui de baixo que ela está escalonando. É porque a origem está para baixo. Então é só a gente apertar botão direito, Set Origin to Geometry. Vamos escalonar aqui um pouquinho. Certo, aqui já está bom. Vou entrar no modo de Edit Mode. Vou selecionar aqui em cima. Mas antes eu vou criar uma Support Loops aqui. Selecionar aqui de novo. E S. Vou criar um loop aqui. Eu vou tirar aqui do Shear. Acabei de ver que eu deixei ele. Só para não ficar poluído na tela. E S. E agora eu vou no modo de vértices. Para poder escalonar até mais ou menos onde eu preciso. Ó, estou seguindo aqui esse vértice aqui de base. Tá? E eu vou apertar ES para poder fazer novamente um suporte loop aqui. Eu vou criar alguns aqui, vou criar dois aqui só para não ficar muito esticado a minha malha. Vou selecionar esse loop. EZ. Um EZ bem pequeno para poder criar a nossa quina dura ali embaixo. Novamente EZ. Mais um pequenininho. E aqui é legal a gente fazer o seguinte. Vamos criar aqui um corte, tá? Um Ctrl R. E vamos escalonar ele um pouquinho para dentro. Aí a gente pode colocar um suporte loop aqui. Porque aí quando a gente fizer essa parte aqui de cima, vai ficar mais interessante. Vou apertar EZ.
Vou escalonar bastante ela aqui. Vou criar um corte e vou escalonar. Até mais ou menos aqui. Vou apertar GG para dar um slide de leve aqui para baixo. Certo. Botão direito do mouse, Shade Smooth. Ó, perceba que ficou uma leve quininha aqui, tá vendo? Certo. Agora eu vou vir aqui em cima. Na verdade eu vou criar um suporte lupus aqui. ES. Novamente ES. Vou apertar Shift R para duplicar. E vou dar um Grid Fill, tá? Certo. Tá funcionando legal, tudo certinho. E agora a gente tem que fazer essa base aqui. Opa, quase que eu me esqueci de fechar ela. Diferente do Solidify que a gente deu ali anteriormente, eu vou fazer o seguinte nessa daqui, porque ela tem essa parte aqui aberta, né? Por conta dessa partezinha da tampa. Então, ó, eu vou criar um suporte loop aqui. Vou extrudar um pouco para dentro. Vou extrudar novamente, subir um pouquinho. E agora eu vou na vista de frente, Alt Z. Vou escalonar um pouco para dentro, para ficar mais ou menos na angulação que está a nossa tampa. Vou extrudar novamente. Escalonar. Mais uma vez aqui. E agora eu vou escalonar para fechar ela. Escalonar uma vez. Novamente, Shift R. E Grid Fill. Pronto, agora ela está fechadinha. Eu isolei ela, tá? Eu esqueci de comentar, mas vocês já estão acostumados já, porque a gente já está bem treinado. Agora a gente tem que fazer a nossa alça, tá? Então como é que a gente vai fazer essa partezinha aqui? Reutilizando. Vamos sempre reutilizar para ter um trabalho prático. Eu vou colocar a vista aqui de lado, vou selecionar essa partezinha aqui nela, vou dar um Shift D, P by Selection. Perceba que o Solidify dela está para dentro, então a gente pode simplesmente vir aqui e colocar, na verdade deletar, né? Apagar esse menos aqui, aí ela vai para fora. Eu vou colocar 0,02 para ficar um pouquinho mais grosso, certo? E agora como é que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente selecionar no modo de Edges essa parte aqui e puxar, porque como a gente está com um Subdivision, ele já vai ficar um pouquinho curvado. A gente pode deixar mais ou menos assim. Aí a gente pode dar um Extrude até aqui e mais um Extrude para finalizar. Se vocês quiserem, vocês podem selecionar essa borda aqui, que a gente mexeu, essa daqui, e puxar ela mais um pouquinho, ou você pode até dar um Ctrl R aqui e puxar para ficar com essa bordinha um pouquinho mais quinada, que eu acho até que é interessante também. Acho que eu exagerei na grossura dela, vou deixar 0,015, certo? E aqui eu tô achando que está muito quadrado, então eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar 1 no modo de vértice, vou selecionar essas duas vértices aqui, vou apertar GG para cima, tá? E agora eu vou apertar S no eixo Y, para puxar um pouquinho para dentro, para ficar levemente arredondado. Prontinho. Se vocês estiverem tendo dificuldade de selecionar, vocês podem clicar aqui, nesse triângulozinho aqui, o On Cage, que aí meio que ativa o que você estaria vendo caso você aplicasse o seu modifier, tá? E aí fica um pouco mais fácil de mexer. Mas aqui já está certinho. Eu vou até puxar um pouquinho para dentro, assim. Só para parecer que realmente tá grudado ali com o metal, um pouquinho menos. Assim. E agora a gente vai para nossa alça, certo? Vamos dar um Shift A, vamos adicionar um cubo, vou puxar ele para cá, entrar no modo Edit Mode, já vou escalonar ele, vou dar uma rotacionada para poder deixar mais ou menos na posição que está a nossa alça. E agora, aqui vai ser realmente uma modelagem bem manual. Eu vou com o Ctrl e o clique do botão direito do mouse fazer duas
duas extrusões aqui rápidas, tá? Só para a gente poder aplicar o nosso Subdivision, apertando Ctrl 2. E eu já vou fazer os nossos support loops aqui para ficar um pouco mais fácil. Pelo menos essa support loop aqui, certo? E as outras a gente faz depois. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar basicamente, ó, os nossos vértices nesse modo de X-Ray e vamos fazer com que ele bata com a nossa referência. Ó, a gente seleciona esses dois, Ctrl clique. Eu já posso ajustando aqui aos pouquinhos para ir batendo com a nossa referência. Eu vou dar um Ctrl clique bem grande aqui e vou fazer algumas divisões para ficar um pouco mais tranquilo da gente mexer. Certo, eu vou puxar aqui um pouquinho. Perceba que quando eu puxo aqui, aqui também muda um pouco. Então tem sempre que ir ajustando. Vou fazer esse aqui de baixo de uma vez. Puxar esse daqui também. E por último, esse daqui. E agora, para realmente parecer a nossa alça, a gente pode só dar um Ctrl R aqui. Apertar um Ctrl B para dar um bevel. Deixar ele mais ou menos aqui. E prontinho. A gente não precisa colocar um outro bevel aqui, porque senão ia ficar muito dura. Essa alça ela é levemente arredondada. A gente pode até aumentar a nossa subdivisão para 3, porque a gente estava usando uma malha bastante low poly, mas não está batendo com a grossura aqui do ferrinho que a gente fez. A gente tem duas opções. A gente pode vir no Edit Mode e diminuir o tamanho do nosso ferrinho no eixo Y, que é uma possibilidade. Vamos diminuir ele um pouquinho, mas eu também vou aumentar um pouco a grossura da nossa alça aqui. Pronto, agora já está mais interessante. Eu vou entrar no Edit Mode e vou selecionar essa parte aqui dela só para abaixar um pouquinho, que eu estou achando que ela está muito alta. Certo? Aí, beleza. E é isso. A modelagem da nossa chaleira já está pronta. E, bom, fico com vocês na próxima aula, tá? Na verdade, antes da gente ir para a próxima aula, vamos renomear, né? É sempre bom para a gente não se perder no projeto. Então eu vou chamar de base underline chaleira. Esse daqui vai ser a tampa underline chaleira. Esse daqui vai ser o metal underline alça. E esse daqui vai ser a alça underline chaleira. Prontinho, devidamente renomeado. Vou colocar eles aqui na nossa pasta de produto, certo? E vou desativar a nossa referência. Vou selecionar todo mundo. Vou apertar Ctrl A, Rotation Scale. Ou dar um Alt Z para conferir se está tudo certinho. Até porque às vezes, quando a gente mexe muito com a escala de algum objeto, pode alterar no nosso Solidify. Então é sempre bom a gente conferir, certo? Bom, aplicamos a escala. Vamos colocar com o botão direito aqui Set Origin to Geometry. Pronto. Depois a gente pode ajustar as geometrias. Não, perdão, as origens. Mas por enquanto está tudo certo. Acho que não vai ser nenhum problema. E uma coisa que a gente pode fazer, inclusive, é selecionar todo mundo, apertar com o botão direito na nossa base chaleira, Ctrl P, Object Keep Transform. Para caso vocês queiram rotacionar ela, fazer algum print ou alguma coisa do tipo. Certo? Agora sim, vejo vocês na próxima aula para a gente texturizar a nossa chaleira.